O livro Os Bernardos, da autoria de Miguel Vilas Boas. Em nome do município de Ponte Lima, quero agradecer a todos a vossa presença e quero dirigir uma palavra de apreço ao autor, ao Miguel Vilas Boas, pela oportunidade que deu a Ponte Lima e de estar aqui hoje para nos dar a conhecer a sua obra. Também felicitá-lo pelo trabalho publicado e aproveito o momento para saudar os elementos da mesa, o professor José Campinho, a doutora Luísa Quintela e o professor doutor Carlos Silva. Muito obrigada pela vossa presença, pela vossa disponibilidade e pelo contributo que vão dar ao livro e que nós vamos com certeza apreciar. Muito obrigada então, vamos dar início à apresentação do livro Os Bernardos, passando a palavra ao professor José Campinho. Muito obrigado. Não sei se me estão a ouvir. Estão? Obrigado. O meu nome já foi dito, José Campinho, sou professor. Fui e sou. De qualquer das maneiras, neste caso estou como moderador desta apresentação e com um papel relativamente ingrato. É que vou ter de substituir um amigo meu, colega nosso, que está a lutar pela saúde ou pela vida no Hospital Garcia da Horta, em Almada. O padre Manuel Vilas Boas, que fez uma abordagem ao livro Os Bernardos e que hoje, por esse motivo, não pode estar presente, encarregando-me de ler este texto. Vou tentar ser claro, não atraiçoar o seu pensamento, porque às vezes as leituras não são tão isentas como isso, até na forma. Queria só dizer que Manuel Vilas Boas é sacerdote da Sociedade Missionária da Boa Nova, especializou-se em comunicação audiovisual, frequentou e tirou o curso de jornalista na Escola Superior de Meios de Comunicação Social de Lisboa, e substituiu, e ele com certeza não levaria a mal que eu dissesse isso, substituiu o púlpito pelo microfone e pela imagem. Portanto, foi um homem da rádio, da televisão e da imprensa. Devem conhecê-lo, ele foi coautor de um programa que esteve 13 anos, ainda funciona, não com a direção dele, 70 vezes 7, que dá aos domingos, e neste momento está a editar a 16ª, vai na 16ª edição, o programa Encontros com o Património através da TSF. Este programa deve ter 12 anos de permanência, que revela o valor de quem está na sua origem e de quem o anima, de quem o faz. Ouvem-no às vezes, a propósito de assuntos religiosos, é um especialista e comentador das televisões RTP, SIC, TVI, CNN e TSF em assuntos religiosos. Publicou 2 livros, Fátima, os lugares da profecia, através dos círculos de leitores, ou nos círculos de leitores, e em colaboração com um homem de Barcelos, Amadeu Gomes de Araújo, editou Moçambique, da colonização à guerra colonial e a intervenção da Igreja Católica no território. Vou ler o texto sem mais delongas. Os Bernardos. Se tivesse de revelar a metodologia desta minha apresentação, diria que reduzi as 670 páginas a 40 empolgadas notas que escrevi manualmente a partir da leitura que fiz durante alguns dias e algumas magnânimas noites. Concordo com o autor Miguel Vilas Boas que esta é a melhor opção para enfrentar os diferentes engulhos da verdade histórica, realidades de século entrelaçadas pela ficção. De bela capa, esta história coloca-se exatamente atrás do sol posto, uma casa térrea em Pedregais, aldeia pertence a Vila Verde, na margem direita do Neiva, a escutar o som redondo das montanhas sedutoras deste nosso ninho de cheiro inigualável.
Da terra, do teto e do trabalho e das teses de antropologia e sociologia, permaneceria ali o odor das ovelhas a transpor-se serra acima para os olhos castanhos e cabelos negros de Mariana, o doce maior de um Bernardo derretido aos pés e de hormonas aos saltos. Andar com as vacas e as ovelhas podia ser romântico, mas pensando como Bernardo, ninguém, com uma saca com 2 laranjas, terá qualquer hipótese de construir vida. E por que não ir para o Alentejo? Também se sabia que não valia mais que uma côdea. Sem sonhos de Brasil, o futuro de Bernardo não estava agora mais longe do que em Freixo, na casa dos padrinhos. Ali havia jornaleiros e trabalho que seguisse. Mas não saía da cabeça de Bernardo que tinha trocado a 3ª classe pela Serra das Vacas e das Ovelhas. E Mariana, meu Deus, também estava lá. Mas sem escola não haveria cartas para Mariana. Agora, em Freixo, na casa do padrinho Bonifácio, o seu filho Pedro vai substituir a escola e o saber. O menino distinto vai ensinar ao Bernardo rural a ser homem. Abre-se então nova porta na vida de Bernardo. Acertadas as letras com o Pedro, é o aço e o ferro que lhe entram pelas mãos adentro. Há um lugar de aprendiz de ferreiro em casa do Sr. Ferreira, no Freixo. Era a gramática dos foles em dança com as pancadas em ferro quente. A mulher do ferreiro não quer que Bernardo vá aprender a ler nos fins de semana, mas que vá pastar as vacas e as ovelhas da casa. O Natal em Pedregais vai esclarecer atenção. Quem é a extravagante mulher do ferreiro, a senhora Frederica? E vai sem parar à conta da cabeça do narrador. Quem nasce para 5 não chega a 10. Mariana vai ficar pelo caminho com a saída para Cascais. O sargento, filho da cozinheira da casa, já andava de olho nela. Maria Júlia, essa expõe-se à luz. É a nova namorada de Bernardo. Ela é de Balugães, a terra da senhora da Aparecida. O fato novo de Bernardo é o fetiche das mulheres lá do sítio e estava definitivamente aceito o exemplar que é Bernardo. Um século mais tarde, o nome de Bernardo José Cunha vai estar numa rua de Balugães. Um casamento florido envolve os noivos Bernardo e Maria Júlia. A partir de agora, há a notória dissertação marxista do narrador com maior atenção à solidariedade. E desencadeia-se a abundante maternidade que vai ter Maria Júlia. Vem aí Marcelina e Messia a caminho. E desencadeia-se a abundante maternidade que vai ter Maria Júlia. Desculpem. A burocracia na Câmara de Barcelos impede, entretanto, a urgência da implantação de uma grande loja de comércio que o Bernardo quer abrir em Balugães. Sabia-se que Balugães pertence ao Conselho de Barcelos. A vida comercial está de feição para Bernardo e ele deixa de pensar em emigrar. Há tosse nas gentes e tuberculoses ambulantes. Em 1908, o rei Dom Carlos é assassinado. 2 anos depois, a 5 de outubro, instala a Revolução Republicana. À aldeia, as notícias de Lisboa quase não chegam. E estamos em 1914. A Alemanha estava já em guerra. Em 1915, Bernardo tem 54 anos. Um ano depois, em 1916, Portugal alinha-se na guerra com a Inglaterra contra a Alemanha. Chega, entretanto, a notícia da Senhora do Céu que aparece em Fátima. Abundante e complexo é o discurso do narrador sobre a cavalaria e a guerra na Flandres. A loja de Bernardo torna-se no call center mais credível que o Centro Católico e o Batalhão Militar de Barcelos. A cepa torta é a nova forma de nacionalidade. Os militares foram, em 1914, defender a África, agora, em 1916, agonizam perdidos na Flandres. Luís Lúcio, dito maçónico, é a voz do contraditório, o maior de sempre para o narrador. O jornal da caserna de Bernardo é o insuspeito 1º de janeiro. A inflação é galopante, uma notícia feliz. Passaram 40 anos do dia em que Bernardo conheceu Mariana. Na covadeiria há milagres. A 13 de outubro de 1917 é dia do sol, o assombro das aparições, a descrição do fenómeno até à exaustão. Sidónio entra na cena política.
Portugal sai da guerra. A censura começa a fazer moça no novo tecido político. A gripe espanhola entra também em cena e começa a matar na Flandres. Em Fátima morrem da gripe espanhola os videntes Jacinto e Francisca. Os pobres são só caldo e burrice. Estamos perante a ignorância genética do povo. Vejam-se as aparições de Fátima. A pneumónica engole o país. Até as galinhas andam tristes e ansiosas. Os funerais são feitos à noite. O roubo na loja de Bernardo é um espelho do país. O único vencedor da guerra é a pandemia. Sidónio cria a sopa dos pobres de longa memória. Na República, nada mudava. Entretanto, morre Márcio da Serra, o maçónico, o grande Luís Lúcio. Bernardo vê então a vida virar-se do avesso. Na palavra do abade, esse Luís desceu à terra como um animal. Sidónio sofre atentado e pouco depois é assassinado a 14 de novembro de 1918 na estação do Rossio. Dom Manuel Vieira de Matos, o arcebispo de Braga, prega na festa de Natal e diz que quem travou a guerra foi a Senhora de Fátima. Terá sido condecorada nos céus. Não podemos confirmar esta notícia. Recompõe-se o Portugal laico, livre e democrático. Bernardo zanga-se com ameaças da força física contra os inimigos de Luís Lúcio. No Natal de 1926, registra-se a miséria de sempre. Há uma sarna ativa da Igreja contra a República. Na alma do povo, a República estava sempre em agonia. Há um padre na família, José, franciscano, filho de Bernardo. Ele será provocatoriamente diferente dos outros padres, até lhe terem impedido a participação na missa do 7º dia da morte da mãe. Temos que compreender as palavras mansas dos padres, comenta o narrador. Rebenta em Braga, o 28 de maio de 1926. Gomes da Costa sai em serviço até Lisboa com tropas amestradas. Carmona, o ministro da Guerra, vira presidente. Diz que a pátria está doente. Marcelina, a filha mais velha de Bernardo, acusa problemas mentais. Finais de março de 1928, há distúrbios nas mentes das pessoas e nas ruas de Lisboa. Os padres rezam pelo novo senhor do governo do país. Este senhor presidente do Conselho é um forreta, diz a Vox Populi. Todos vão entrar nos eixos, é a convicção geral. Inopinadamente, Maria Júlia morre a 1 de maio de 1929. O edifício que é Bernardo desmorona-se. Diagnóstico da morte da mulher e mãe imortal. Diabetes. A doença já é então silenciosa. O filho padre anda a pregar o amor a Deus vivo. A mãe está da morte, mas a piedade da Igreja não permite que o filho franciscano faça o funeral da mãe. Bernardo passa a loja para o filho Daniel, de 28 anos, o homem de felizarda. Esta mulher vem incendiar a pradaria. Dom Manuel II, rei no exílio, morre em 1932 e siga a marcha. Tudo pela nação, nada contra a nação. A filosofia revigorante, mas na nação estava instalada a depressão económico-financeira e o desemprego mundial. Estamos em 1929, as trevas cobrem a Europa e o país. Os pobres continuam a escarrar sangue. Há a Constituição em 1933 e a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, aparece. Acabou o prajar contra o governo. Começam a aparecer seres de fato escuro, gravata e chapéu. Todo cuidado é pouco. Das notícias, só ler, ouvir e calar. Era assim a lei da rolha. E sabe-se para o que esta serve. Bernardo tem 74 anos. Foi saber se o amigo do Brasil estava no grande armazém de Barcelos. Não estava. Estava em Peniche, sem ser amigo de lá. Desses, havia mais uns outros lugares. Em Caxias, no Aljube, em Lisboa. Diz o narrador empolgado: as corporações são a arrogância perversa do Estado, fora o direito à greve. Em 1932 a indústria está estagnada no país.
o povo vai viajar de comboio em terceira classe. Foi então estipulado. O patrão do aço em Barcelos regressa da cadeia, com um abaixo-assinado de apoio aos presos políticos. Bernardo vai assinar. Não podia deixar de o fazer. Bernardo, o homem da forja eterna, vocifera no escondidinho de Barcelos contra a abundância de chapéus e gravatas escuras. É que não há almoços grátis, dizem as contras de alguns. Bernardo só quer derrubar os fascismos. Daniel vai casar com uma desamada Felizarda, um escândalo na família. Ela era uma farrica, diziam todos. Ela era de namoro, portanto, filha de pai incógnito. Bernardo tem 73 anos. O narrador persiste na perseguição. Quem nasceu para 5 não chega a 10. Tudo era impossível. Alguém sopra. Os irmãos são como os dedos da mão. Há novidade na boda de Felizarda. O padre chega 45 minutos de atraso. Mas por que pedir desculpas? Bernardo não perdoa ao eclesiástico e dá-lhe uma lição de cortesia. As pessoas são como os livros e num casamento estão à solta. Bernardo oferece um mielheiro, um peteiro aos noivos, fruto de muitas poupanças. Era o mote, como um exemplo. O Estado reina a política do controlo. Vai-se saber que a Igreja dava nomes do Antigo Testamento às crianças filhas de pais incógnitos. Felizarda e Daniel vivem numa cabana. A 17 de julho de 1939 arrebenta a Guerra Civil Espanhola. Salazar vai apoiar Franco. Bernardo sobe às nuvens quando um bufo o trata como um homenzinho. Não há velho que aguente, e vem à memória do narrador as cargas de porrada que as festas populares no Minho traziam pela admissão de um estranho no Arraial, o vinho verde. As notícias de Espanha rareiam. Em 8 de março de 1937, outra filha da Felizarda vai chamar-se Maria Júlia. Não é por nada, Sr. Bernardo. Há palmadinhas nas costas deste senhor viúvo. Maria da Costa, a parteira de todos, que quase não se vê, fala de homens monstros. É o que ela faz nascer sempre que põe as mãos na vida que nasce. Entretanto, cresce o lápis azul. Nos púlpitos não havia moral para a guerra. A notícia sobre o armazém de Barcelos chega à tinta vermelha. Ali pontificava uma mulher inteligência, nascida nas favelas do Brasil, filha de mãe portuguesa. Era a mulher do brasileiro que comprara o armazém de ferramentas de Barcelos e era perseguido pelos homens de chapéu e gravata escura. Ficava para trás também a memória do filantropo João Duarte. Na cidade do Cábado, ninguém deixava de falar da mulher livre pensadora que abandonou Bernardo. Ela sabia que o direito dos pobres era ter de amargar o pão, calar e dar graças a Deus. Bernardina era o seu nome, a lusa brasileira, vestida de fogo. Na Guerra Civil de Espanha, em Terra Basca, ouvem-se castigadamente os fuzilamentos de Guernica. 2 milhões de mortos a favor de Caudilho. O mundo está louco. 4 de julho de 1937, Salazar sofre um atentado de autoria do género anarquistas e comunistas. Em 1938, uma carta do Brasil diz que Bernardina encontrou de novo o marido libertado das masmorras em Portugal. Um balanço para a história. Os nacionalistas ganham em Espanha, aqui manda Salazar, Hitler na Alemanha persegue os judeus e ciganos, na Itália vive a besta de Mussolini, Bernardo tem 78 anos, a Alemanha invade a Polónia, a Segunda Guerra Mundial está em marcha, chega o tempo de uma sardinha para 3. Os pobres, pois claro, não saem nunca da cepa torta. Em 20 de julho de 1941, na Europa, há cenários de guerra acesa e Daniel vinga-se ao sair de Balubães para Santa Lucrécia de Aguiar. Bernardo está à beira de fazer 80 anos. Lembram-se de quem manda, Deus ajuda? Pelo menos o narrador sabe. A terra de cada um é onde se morre melhor. Serão então 3 sardinhas para 3, a justiça pequena dos pobres.
Em 1942 havia silicose nos pulmões dos mineiros que extraíam o wolfrâmio que era vendido à Alemanha e à Inglaterra. Na Vox Populi dizia-se: bendito seja o Redentor de Portugal e sua mãe, Maria Santíssima. Bernardo está reduzido ao carrinho de metal feito na forja. E termina a guerra. Lisboa saúda a vitória na rua. A guerra acabou 6 dias antes de 13 de maio. Façam-se as contas. As filhas de Bernardo escondem do pai Hiroshima e Nagasaki, o último sacrifício do Japão. Salazar, esse estava ali para pensar por elas, por eles e por todos nós. Saberes únicos do contabilista de São Bento. Bernardo morre nesta noite. E bem que se ouviram a coruja e o cão. Bernardo torna-se assim lugar infinito no céu da justiça e da misericórdia, que foi seu desde sempre. Este é o final feliz que o narrador Miguel Vilas Boas traz à liça naquela casa térrea de Pedregais. Parabéns, Miguel. Assinado por Manuel Vilas Boas. Posto isto, vamos ter uma intervenção do Grupo de Teatro Popular de Carapés. Vamos ouvir. Boa tarde. Uma intervenção que é relativa a certas páginas do romance. Portanto, é uma leitura dramatizada correspondente ao conteúdo de algumas páginas do romance. Certo? Boa tarde, portanto, sou o de La Mesa, nomeadamente o autor do livro e os restantes membros, prestigiadas e conhecidas personalidades da cultura e da ciência. Sou também todo o público presente, a quem agradecemos naturalmente a presença. Nós, como foi dito, somos membros de um grupo de teatro amador, o TPC, Teatro Popular de Carapeços, Barcelos. E estamos aqui a convite, que muito nos honra, do autor do livro, o escritor Miguel Vilas Boas. Vamos ler apenas alguns trechos das muitas histórias e enredos narrados no livro Os Bernardos, e fazendo também com o propósito de aguçar o apetite dos presentes pela sua leitura integral. Comecemos então com os sonhos do personagem principal da obra, o Bernardo, ao tempo um mancebo perdidamente apaixonado. A professora recebeu Bernardo amavelmente, dizendo-lhe que colocasse a boina na cabeça e estivesse à vontade. Aquele trato não lhe parecia o das professoras, narrado pelos que andavam na escola, umas cruas que só davam reguadas. Vinha pedir à senhora professora o favor de me ler uma carta que trago aqui de uma minha amiga. Tenho aprendido muito por ti aqui nestes meses, Bernardo. A patroa faz-me pensar. Quando me faz perguntas sobre a vida na província, quando assisto sozinha todos os dias ao almoço ou ao jantar na sala, ouvindo-a falar de monarquias e repúblicas com as amigas, conversando ou jogando à canastra. No primeiro dia que saí de folga, várias semanas após chegar aqui, fui espalhar um pouco as saudades no mais bonito jardim no Estoril. Encontrei lá muitas colegas do norte sentadas ou a passear com os namorados. Que pena, Bernardo, não estares tu também por aqui, ou então encontrares um trabalho para mim, para estar junto a ti. A emoção com que Bernardo sentiu aquela leitura foi como se a Mariana estivesse ali ao lado, manifestando-lhe, com a doçura da sua voz, as saudades que sentia por ele.
As pausas e a entoação daquela professora deixavam-no tão emocionado que em certas passagens da carta imaginava estar na real presença de Mariana, confundindo aquela voz fina e meiga da professora com a voz doce da sua estimada amiga. Pediu para repetir novamente o penúltimo parágrafo, porque o último já o tinha ele gravado no seu coração. No fim da leitura da carta, Bernardo, com a sua voz embargada, pediu à professora para responder à amiga, com base na história que lhe contara à chegada. Inspirada na última parte escrita da carta que acabara de ler, aquela jovem lê em voz ainda mais doce e pausadamente a resposta que ela própria acabara de escrever. Hoje, minha querida amiga, já não só vivo pensando em mim ou na minha família, que prezo integrais. Tu também fazes parte da minha vida e eu já não me imagino viver sem ti, Mariana. Quando aprender a escrever e estiver a trabalhar por nossa conta, até hei de interromper o trabalho para beijar-te e dedicar-te palavras de amor. Às vezes, até sonho com nós os dois juntinhos, para sempre na nossa casinha. Com os olhos umedecidos em lágrimas, Bernardo achou que eram exatamente assim os sentimentos que ele queria transmitir no último parágrafo. Antes de se despedir, pergunta à professora quanto lhe deve, embora sabendo que uma capacidade para redigir uma missiva assim não tem preço. Não te preocupes com isso, menino. Eu nunca cobro cartas de amor. Gosto de ajudar as pessoas que me procuram para saber ou enviar notícias dos seus entes queridos que estão ausentes. Além disso, eu compreendo muito bem. Eu própria vivo com saudades de um amigo. Percorrendo o tempo do livro e o tempo da vida, mas ainda no século XIX, ouçamos a descrição da boda do Bernardo, passadas que estavam as desilusões das cartas perdidas, esquecidos ou abafados os dramas das cartas perdidas. É o casamento de Bernardo, já com outra noiva, a Júlia. Sim, porque a vida tem de continuar. Eram 10 horas quando a tímida noiva Júlia surge noutra charrete sentada ao lado do pai. Todos veem que o Sr. Correia se sente ali feliz. Ao ver da janela da sua residência a fila de 6 charretes seguidas de um grupo aproximado de 20 pessoas a pé, diz a Dona Emília das Novaes a uma das suas irmãs: Nunca vi um casamento de uma filha de pequenos camponeses com tanta gente. Ao por aí falam, vai casar-se com um moço ferreiro, ainda por cima vindo de fora. Parece que estamos na decadência do mundo, como diz a Santa Igreja. Por este andar, qualquer dia até os pobres ou remediados vão viver tão bem como nós, os nobres. Ainda por cima, há quem nos prometa mundos e fundos, como os republicanos. Não é a decadência do mundo que está em causa, minha irmã. É a decadência da Península Ibérica. Mas descansa, porque a sociedade não muda assim tão depressa, da noite para o dia, e só com promessas. Não muda. Com este rei que é um fraco, ainda has de ver tu os republicanos no poder. Razão tinha o nosso pai. Precisávamos de alguém que pensasse como deve ser, como o Dom Miguel, e não concedesse a liberdade que este rei dá aos liberais, ou lá quem são. Narrando os quase 100 anos da vida dos Bernardos, o autor aborda e enquadra os acontecimentos históricos, nacionais ou mundiais, mais relevantes e que foram moldando e condicionando as vidas de cada um e de todos os personagens. Entre esses acontecimentos narrados está a mortífera gripe pneumónica, popularmente chamada de gripe espanhola, que entre 1918 e 1920 infectou 1/4 da população do planeta, matando milhões de pessoas. Ao
Ao entrar na salinha da casa da sua filha em Vitorino, Bernardo observa o Cristo crucificado no lado esquerdo da sala, numa cruz de madeira que ele conhecia bem ao entrar ali, pendurada na parede, todas as vezes que voltava da feira de Ponte de Lima. O suposto Salvador apresentava-se sempre impassível e com a mesma cara de sacrificado desde a sua morte, imóvel, indiferente ao sofrimento naquela casa. A seus pés, uma figura que ele nunca tinha visto daquela forma na cama. Uma manta em forma de mortalha à volta do corpo do seu genro. Ali estava aquele homem que ainda há uma quinzena o seu sogro tinha visto, corpulento e cheio de força, a trabalhar ao calor na forja, agora quase um esqueleto de corpo rijo e já frio, fazendo imaginar um dos corpos dos esquifes de pedra do adro da Igreja Velha. A seguir, houve a sua neta ciciando num esforço para se voltear para o lado, com o seu último olhar, fixo, de voz agonizante, quase inaudível, a implorar. Aqui estou, avô, para morrer de pneumónica. Por favor, avô, cuide da minha querida mãe e dos meus pobres irmãozinhos. Ao ouvir aquele último suspiro, o avô ergue-se e foge para o exterior da sala. Lá fora, na estrada, com as mãos erguidas para o céu, a cabeça levemente inclinada no sentido da igreja de Vitorino de Piães, Bernardo solta um grito longo e intenso que entoa como se estivesse protestando contra a providência. Oh, meu Deus! Fazes de mim, nesta idade, um desgraçado, pior do que a Jó. Não foram suficientes, Senhor, os sacrifícios que padeci em rapazinho pelos montes? E o que eu sofri pelo amor desencontrado em jovem, com a Mariana, que nem tu socorreste quando a ti supliquei ajuda como a um pai. Porque não me levaste antes a mim, que sou um velho pecador e pouca falta já faço neste mundo? Porque permitiste a tua morte desta minha neta, uma inocente de 9 anos? Na sequência do golpe militar de 28 de maio de 1926, o autor aborda os novos tempos, narrando-nos algumas das formas que os novos senhores do poder utilizaram para condicionar os modos e as opiniões das pessoas e dos líderes sociais, no caso, o abade de Barroselas. Na passada sexta-feira, um grupo de homens de gravata, muito bem nutridos e muito bem vestidos, bateu à porta da minha residência paroquial, ali ao lado. No princípio, simularam boa formação, usando moderadamente os verbos no condicional, pedindo, por amor de Deus, e com muita educação, se eu os poderia apoiar e poderia pregar a favor do golpe deles de Braga nesta nova situação da nação. Pois, ao ouvirem as minhas palavras lacónicas para os despachar, bateram com a sola dos sapatos à entrada da porta e usaram e abusaram do imperativo. Defina-se e diga-nos expressamente de que lado está você nesta nova situação. Despache-se. Hoje, perante esta tão grande e digna Assembleia, repito o que lhes disse então a eles, para que fique de todos vós bem
claro. Eu continuarei a obedecer, como no pretérito, à minha ordem, mas sob a autoridade suprema da minha consciência, caminhando ao lado dos homens de boa vontade, seguindo a justiça de Cristo, nestes tempos agitados no presente. Não seguirei as palavras de qualquer partido que pretenda impor pela força a sua ideologia. Vamos passar agora a palavra à doutora Luísa Quintela. É a senhora? Que nasceu no Porto e vive em Viana do Castelo, onde foi médica psiquiatra. Nos últimos anos, tendo sido nomeada adjunta da Direção Clínica Hospitalar para a Psiquiatria e Saúde Mental, exerceu as funções de diretora do Departamento de Serviços de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, Hospital de Viana. Foi ainda médica psiquiatra em Barcelos, na Casa de Saúde de São João de Deus, onde esteve envolvida na sua Comissão de Ética e outros programas científicos e organizativos. Aposentada da função pública e respectivos hospitais desde dezembro de 2024, mantém atividade privada em consultório médico. Enquanto em funções públicas foi orientadora e tutora de médicos internos da especialidade de psiquiatria, tendo pertencido e presidido ao júri de exames de saída da especialidade de psiquiatria. Está hoje connosco no lançamento do livro do professor Miguel Vilas Boas para dar o seu contributo para a reflexão sobre o tema, escrita e conteúdo de Os Bernardos. Obrigada, Sr. Muito obrigada pela apresentação. Cumprimento todos e a mesa, muito obrigada sempre pelo convite simpático que me fez o Miguel Vilas Boas. E este livro é um livro de estreia, um romance histórico que claramente recorreu a muita investigação, a muito trabalho, a muita reflexão e um certo prazer na escrita e criatividade na ligação entre os fatos. A humanização da história significa dar-lhe um rosto. Criar as personagens que se movem no seu espaço geográfico e no seu tempo. E o tempo deste livro é entre 1861 e 1947. Os diálogos obrigam-nos a recuar e a deixar a velocidade em que vivemos atualmente, o ascético das tecnologias, a considerar quantos objetos e o essencial do conforto de hoje não existia no século XIX. As personagens movem-se descalças, famintas, no mundo real, onde animais e homens se deslocam em conjunto, onde a terra toca todo o corpo numa organicidade que hoje seria quase impossível. E, contudo, vemos chegar outros povos no nosso país que não estarão longe desta experiência espacial e temporal. Aquele mundo não é pequeno, como pode parecer à primeira vista. As personagens meditam, anseiam, amam, trabalham intensamente, humildemente, num desejo de melhorar a sua vida para si e para as gerações seguintes. Suponho que quase todos o foram conseguindo, se olharmos o gastar que hoje vivemos de objetos e fatura de alimentação, de desperdício e tantas vezes de futilidade na posse. Em pouco mais de 100 anos, a maioria da população passou de um pequeno grande mundo para um mundo global, que tantas vezes nos escapa em humanidade. Mas concentremos-nos no livro, na sua história e no tempo que pretende escrever. Sempre que alguém publica o seu primeiro livro, pergunto-me o que o motivou, o que o fez, para além de um exercício lúdico, escrever com veemência e, sobretudo, constância, de forma a construir uma obra a publicar. Investigar em história
os costumes e os locais, será já de si um desafio. Descrever os sentimentos e o pensamento do homem do Alto Minho a viver em pequenas aldeias aumenta consideravelmente o desafio. Talvez no início seja isso mesmo, um desafio. Depois, talvez uma necessidade extrema de procurar compreender as origens, de recriar aqueles que nos antecedem e formulam não só parte da nossa história pessoal, como as histórias orais que se transmitem de geração para geração. Encontrar a origem e refletir sobre ela será sempre apanágio de um homem inquieto, que não se conforma somente com o que pressente em cada dia, mas necessita de recontar o caminho, atribuindo-lhe humanidade, emoções e sentimentos. Recolocar tudo isto como uma catalogação humaniza. E o Miguel Vilas Boas avança com este projeto dando-lhe corpo. E o corpo deste livro lê-se com verdadeiro prazer, interesse, curiosidade, seguindo os personagens desde o seu nascimento até à morte, sem querer ou de propósito, não temos claro, se a vida dos nossos personagens traça uma linha paralela com este nosso tempo, com o tempo interno, aquele que nos alimenta a alma, nas dúvidas eternas sobre a razão de estarmos neste mundo e de onde partirmos um dia, e as dúvidas externas que nos remetem para um ser social, em que as políticas, a sociedade e toda a dinâmica que a envolve nos afeta a todos. A justiça e os homens que passam por nós, perseguindo uma ideia de liberdade e igualdade, mesmo levando anos a amadurecer a ideia, parecem estar sempre lá, em todas as épocas, como foco de mudança, como anseio de um mundo melhor. Ao homem é natural ansiar ter objetivos, lutar por si e pelos seus, organizar-se para que o sofrimento não seja o seu cotidiano e ter antes o prazer de viver. O sonho, aparentemente, é e sempre foi, como dizia o poeta, o que comanda a vida. Esta história, fundamentada em factos, desde o seu início descreve não só o sofrimento dos aldeões do século XIX, a miséria, mas sobretudo o sonho. O sonho vai para ali fora sem parar, mesmo perante as dificuldades que não são poucas, e nesse sentido torna-se um verdadeiro apelo ao melhor de cada um. Nesse sentido ainda, sendo um livro com descrições muito realistas da dureza da vida, que nos faz emocionar pelas perdas cruéis, pela injustiça, do adoecer sem solução, é um livro cheio de esperança e de resiliência. Os personagens inspirados nos avós do nosso autor, em factos reais e imaginários, são todos gente de bom caráter, trabalhadores, cientes da sua posição no mundo, do amor que os move, da ambição que lhes dá ânimo e expectativa. Este abordar positivo distingue os homens, que nos acalenta, não só no presente, mas também no futuro. Curiosamente, a crença, a religião, alimentando os dias, dá ressonância aos limites do que é corretamente aceitável, do que não deves fazer ao outro que não queres que te façam a ti. Nesta perspectiva, tirando o melhor dos ensinamentos, o homem religioso desta história comporta-se com verdadeira piedade. Bem sabemos que não é, nem sempre foi assim. As religiões todas, sem exceção, têm a sua cota parte de histórias tenebrosas que aprisionam os homens. Desde logo, a Inquisição de má memória, que nos faz desconfiar das palavras e das ações. Mas não sendo o inocente, o nosso principal personagem deste livro, na fé que se abala em momentos de melhor abundância, retoma em momentos de desespero como que um ensinamento que se enraiza nos genes e já não encontra outra forma de dele se distanciar totalmente. A ambivalência do homem do século XX terá as suas raízes nesta ambivalência discursiva e visão prática do mundo. Entretanto, a descrição da morte perpassa o livro, dando rosto ao sofrimento. Entre as crianças, naquela época, a mortalidade era elevada. Perder um terço dos filhos ainda crianças era normal. Lembremos que a mortalidade infantil em 74 era ainda muito elevada e em 1900 era de cerca de 18% a 20% no primeiro ano de vida e em 74 era quase 4%
dos nascimentos morriam, só diminuída a partir do 25 de abril, com políticas muito claras da saúde materno-infantil e sanitárias, e hoje a percentagem é de 0,22%, 2.500 por mil nascimentos. O livro leva-nos a uma época onde as terapêuticas eram escassas, a tuberculose crescia imparável, dizimando famílias inteiras. Só os mais resistentes se escapavam. Recordemos que o primeiro antibiótico, que foi a penicilina, só foi descoberto em 1928 e só usado em larga escala durante a Segunda Guerra Mundial em 1940. E o primeiro medicamento contra a tuberculose só foi descoberto em 1943. A descrição personalizada no livro desta época leva-nos até ao clima da impotência e do sofrimento daquela época, recriando com assinalável veracidade os acontecimentos, os medos e a vivência da inevitabilidade do adoecer, que são aceitos por alguns numa lógica de castigo divino, de um pecado que não se sabe bem qual. Mais uma vez, a religião a saldar o medo, evitando males internos maiores e exponenciando males externos em crescendo. No livro, passamos por 1914, a Primeira Guerra Mundial, mais uma vez o medo, não só de ser morto ou os seus, mas a recessão, a miséria, a fome, a escassez do alimento, a incerteza do futuro. As populações que vivem a guerra vivem o anormal, absurdo da morte por encomenda, em insegurança, em confusão. Toda essa vivência cria um anormal coletivo de medo e estranheza. Muitos morrem de desgosto, outros ficam com as eternas imagens de morte no subconsciente e, sobretudo, que estas evocam. Os traumatismos de guerra estão para além do observado objetivamente e ficam como marcas de sofrimento e desconfiança transportadas até ao fim dos dias. Se uns são resilientes, outros ficam para sempre afetados, não deixando que a sua vida prossiga com a inocência que seria natural. Vivem, como hoje identificamos, com stress pós-traumático. Uma designação que na época, obviamente, não existia e muito menos se tratava. A guerra, a morte violenta, as vazões invocadas para matar ou ser morto, a perda de todos e tudo que tantas pessoas vivem ainda pelo mundo fora. É das vivências mais terríveis que pode acontecer a qualquer ser humano, e não só a perda de dias tranquilos, é a esperança e a naturalidade das certezas e a crença no outro que se afunda num abismo sem retorno. É o medo e a memória do medo para sempre corroendo os dias. Em todos estes acontecimentos, o Miguel Vilas Boas continua a par dos factos históricos e do que se dizia e propagava na época, a dar-lhes um rosto, a atribuir-lhes um nome e a deixar-nos a imaginar o que seria aquele tempo comparado com o nosso atual. Função importante da leitura, que nos aumenta a literacia, a história comparativa e nos desenvolve a compreensão de quase tudo. E em grande parte destes aspectos ligados ao sofrimento extremo que perpassam no livro as guerras, as doenças, a perda. E, já aqui foi mencionado, a pneumónica, que foi uma, em 1918, 1919, que matou milhões de pessoas. E quando aparece em Portugal esta gripe dita espanhola, e que nunca foi espanhola, porque na verdade ela veio com os soldados que vieram dos Estados Unidos para a Primeira Grande Guerra e espalharam o vírus, mas Espanha é que de alguma forma o divulgou e por isso nós, portugueses, chamamos de gripe espanhola. Esta gripe fez adoecer 1/3 da população mundial, mais de 500 milhões de pessoas. Morreram entre 50 a 100 milhões de pessoas. A maioria eram jovens, entre os 20 e os 24 anos, mas também morreram muitas crianças.
Em Portugal, o número de mortes chegou a ser designado como 150.000, mas ainda está por contabilizar com rigor. O cenário repetiu-se, deixando praticamente, ele descreve isto num livro, todas as famílias de luto, algumas praticamente desapareceram. Os caixões já não chegavam a tempo para todos, a morte fazia parte dos dias como a única coisa a preenchê-los. Portanto, a pneumónica transformou a história, não só roubou vidas, como transformou a vida de muitos dos que se salvaram num martírio e culpa para o resto dos seus dias. E nós temos conhecimento de uma pandemia e sabemos o que é o medo e o receio de morrer os nossos e os outros. Naquela época não havia nada. Em 1919 não existia qualquer tipo de tratamento. O confinamento, a higienização com lavagem das ruas, a desinfestação, o encerramento dos espaços públicos, o uso de máscaras já se fazia, o quinino, as folhas de tília, sinapismos e outras terapêuticas mais ou menos ineficazes era o que restava à população atingida. Este livro descreve-nos, vai-nos descrevendo estes medos e esta ideia. Primeiro, no Alto Minho, a primeira terra que foi atingida com a pneumónica começou em Vila Nova de Cerveira. E depois daí foram fazendo hospitais de campanha e morrendo várias pessoas ao longo do Alto Minho. Também nessa época notificavam, apesar das mortes intensas, alguns jornais diziam que não passava de uma gripezita, que bastava lavar bem as mãos com sabão e tudo andava. Portanto, a história repete essa ideia, não é? E só por estas descrições humanizadas da pneumónica, o livro já se transforma num quase tratado de psicopatologia individualizado, compreensivo da perda e do sofrimento, dando imagem ao que lemos nos livros de medicina, humanizando tudo que envolve a doença em larga escala. Esta história, portanto, temos a ideia, recentemente ouvi uma entrevista do Miguel Vilas Boas na Ondas do Lima, aqui em Fonte Lima, e andava muito à volta. Miguel é a história da sua família, de tal, andou muito ali à volta. Na verdade, percebo no livro que a história da família é o eixo, é, digamos, o esqueleto da coisa. Na verdade, a propósito da sua família, pegando em factos reais e pegando na história de pessoas que existiram, o Miguel vai traçar todo o sofrimento e toda a vivência de alegrias também, e de ambição, e de lógica e não lógica, e de crença e não crença, vai traçar toda a história que começa no fim do século XIX e se inicia no século XX. A família, na verdade, claro, é uma família, mas muito do que está lá é tudo imaginário, mas com factos reais da história. E só por isso, só por toda essa imaginária, criatividade e, ao mesmo tempo, grande trabalho de pesquisa, o livro merece ser lido. E por isso, a nossa comparação do que foi e do que é, e do que aquilo que temos, e até queria dizer de um Serviço Nacional de Saúde, que felizmente hoje, bom ou mal temos, e que naquela época não existia nada. Portanto, todo este sofrimento e toda esta descrição, só por si, pela história, vale a pena ler o livro. Muito obrigada. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Manuel Carlos Silva, que é sociólogo, doutorado cum laude pela Universidade de Amsterdão. Tenho que olhar o seu vídeo. Peço desculpa. A tecnologia a mandar em nós. Dr. Manuel Carlos Silva, sociólogo, doutorado cum laude pela Universidade de Amsterdão em Ciências Sociais, Culturais e Políticas, diretor do Centro de Investigação em Ciências Sociais, ex-presidente da Associação Portuguesa de Sociologia, é investigador do Centro de Investigação de Ciências Sociais da Universidade do Minho, professor catedrático aposentado pela Universidade do Minho e professor visitante em Angola, Espanha, Colômbia e Brasil.
distinguido com o prémio Cedas Nunes pela obra Resistir e Adaptar-se sobre o campesinato, coordenou vários projetos de investigação e publicou em coautoria 34 livros e cerca de 200 capítulos e artigos internacionais e nacionais sobre rural, urbano, desenvolvimento e desigualdades sociais, de classe, étnico-raciais e de género. Muito obrigado. Muito obrigado pela generosa apresentação. Quero saudar os meus colegas de mesa, saudar todas as pessoas no público e, muito em particular, agradecer ao meu colega, amigo e conterrâneo desde a infância, que é o autor do livro, Miguel Vilas Boas. Foi, de facto, com emoção que li este excelente romance histórico e ficcionado do Miguel Vilas Boas, centrando-se na vida do seu bisavô Bernardo e dos familiares de sucessivas gerações, mas convocou as diversas formações sociais, desde meados do século XIX, ao tempo da monarquia, passando pela Primeira República, nomeadamente os impactos da pneumónica, como foi dito, e, sobretudo, a sobreexploração e a repressão sobre a ditadura salazarista. Mas envolve também a dimensão política, as mentalidades e as culturas popular e das elites no espaço rural, os sucessivos acontecimentos políticos, nomeadamente a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, sem esquecer a Guerra Civil Espanhola. Assim, tomando como primeira referência o nascimento de Bernardo em torno de 1861, numa casa pobre de seu pai Gaspar, jornaleiro, ao qual os lavradores diziam que aquele é um casebre, portanto, de certa maneira, escarnecendo. Eu fiquei intrigado como o Miguel ficciona, nas suas primeiras páginas, a figura de um sociólogo que vai fazer um inquérito, uma entrevista ao Gaspar, ao pai do Bernardo, sobre a gênese da compra do terreno e do seu modo de vida e das relações entre ricos e pobres, o que me fez lembrar, já agora de passagem, a entrevista que dei, ou que tive com o pai do Miguel, que é o Sr. Daniel, no início dos anos 80, a propósito da minha recolha de dados, justamente na freguesia de Aguiar, para a minha tese de doutoramento Resistir e Adaptar-se. O romance descreve, de modo exímio, as condições objetivas, as condições de vida objetivas dos jornaleiros e dos criados e o modo como estes eram desprezados, maltratados, estigmatizados. E diria o modo como os próprios filhos e filhas iam trabalhar por uma côdea para as casas dos lavradores ou então dos fidalgos na cidade, porque naquela altura ter uma saída no Estado, trabalho no Estado, por exemplo, ferroviário ou de caixeiro na cidade ou de imigrante no Brasil, ou era impossível porque não tinham meios ou não tinham o patrocínio de algum patrono, digamos assim, ou cacique. Os estigmas recaíam ainda com mais dureza sobre as mulheres com filhos ditos ilegítimos naquela altura. Hoje não há filhos ilegítimos, mas naquela altura se chamava os filhos ilegítimos ou naturais, a miúde procriados pelos patrões velhacos, diz o Miguel, e os seus filhos. O autor retrata com mestria as estratégias de busca de trabalho e de sobrevivência, os modos de vida, os tipos de comida, de vestido, as formas de estar em casa e no espaço público, na igreja, na taberna, as relações de hierarquia local entre camponeses e jornaleiros, a competição entre os próprios jornaleiros e as solidariedades também de criadas a servir longe de casa e os desabafos dos criados e jornaleiros face ao levado e aos lavradores. Sem esquecer a divisão do trabalho por género, ou ainda as animosidades entre as gerações, as rivalidades e conflitos intrafamiliares, os desejos eróticos, e é aqui que, nomeadamente, o Bernardo entra no seu interconhecimento com Mariana no Monte, e que, quando ausentes, escrevem cartas de amor mediadas pela professora ou por outros letrados, em que o mau funcionamento dos Correios naquela altura fez extraviar uma carta que malogrou
a relação do Bernardo e perdeu a Mariana, que entretanto teve outro compromisso. Miguel mostra como Bernardo, não obstante a origem pobre da família, o facto de ser um criado leal e dedicado, se aproxima de uma nova cara linda, que era a Júlia, e que, filha de um lavrador, atraindo as graças da Júlia, até porque havia uma estratégia casamenteira de parte dos pais, porque ele era um homem dedicado, era digamos, tinha uma perspectiva de uma boa profissão, e, portanto, nessa altura, isso que suscitou a reação dos jovens daquela aldeia, porque havia um homem que vinha de fora, um jovem que vinha de fora, cegueira na beira, e que se atirava à filha de um lavrador. Ora, ele conseguiu desafiar os concorrentes e acabou por impor-se, consumando-se o enlace matrimonial, do qual nasceram 13 filhos, dos quais 4 vieram a falecer. O autor, descrevendo as inúmeras vicissitudes dos bebés, adolescentes e jovens, convoca o debate sobre a alta mortalidade infantil, e que eram entendidas por muitos como castigos divinos, até que um conterrâneo, Luís Lúcio, vem dizendo que não tem a ver com castigos divinos, mas era um resultante de uma monarquia decadente que não tinha Estado social. É traçado por Miguel o percurso de Bernardo, tendo aprendido a ler e a escrever já em adulto, graças ao filho do padrinho, e que vai fazer com que ele se cultive nas letras, na leitura de um livro de Economia e Finanças, oferecido pelo Pedro, e que ele desperta um espírito crítico sobre o processo de produção, criação da mais-valia, relações entre a economia e as classes, relações e Estado, questionando a teoria liberal em torno da mão invisível do mercado, perguntando-se qual a sua condição desde criado, passando para artesão e depois, que até conseguiu ter um criado por sua conta, até de comerciante com uma loja de ferragens. Além das poupanças guardadas, digamos, na sua parede da forja, e a sua indignação perante o desmazelo e a sobranceria dos funcionários, o clientelismo na cidade, digamos, na burocracia da Câmara e a corrupção existente, quando pretendeu tirar uma licença da loja e, como não lhe facilitavam, ele abriu a loja, mas teve a retaliação dos fiscais que exigiram luvas e ainda teve que pagar a licença e uma multa. O Miguel, sem deixar de relatar com ilustrações e testemunhos o apoio maioritário da população rural à monarquia. Lembra-se, por exemplo, quando o rei Dom Manuel II vem ao Pireiro do Rancho, é aclamado pelas pessoas que são influenciadas pelo poder dos proprietários e dos médios lavradores, caciques e, sobretudo, os padres, através da catequese, do confessionário e das pregações. Não deixa, todavia, o Miguel, o seu autor, salientar as vozes discordantes minoritárias em contexto urbano e, sobretudo, que chegavam à forja e à loja do Bernardo, pelo carteiro, todos os acontecimentos, o assassinato do rei Dom Carlos, depois a proclamação da República, a inclusão da Primeira Guerra Mundial e a declaração de guerra da Inglaterra a Portugal, e que evidenciou um facto gerador de incerteza e de medo pela mobilização dos soldados que tiveram que ir à guerra, além da inflação e do custo de vida. Isto trouxe ansiedade junto das mães dos soldados, e havia grandes discussões e polarizações entre aqueles que eram pró-germânicos e os que eram pró-franco-britânicos. E uma terceira voz que dizia que não devia haver alinhamento nem por um nem por outros. O autor Miguel mostra ainda como, à exceção de um sacerdote de ordem religiosa franciscana em Barroselas, numa paróquia vizinha, respeitava o regime republicano, a Igreja, através do arcebispo, dos párocos, das freiras, injetava ódio aos republicanos e difundia que importava converter a Rússia comunista. E o milagre de Fátima, que era importante justamente para interceder pela paz. Assim, não só saudava a tentativa bonapartista de Sidónio Pais como salvador da pátria, como também o golpe de Paiva Conselho para restaurar a monarquia e, sobretudo, o apelo, mais adiante, para instaurar uma ditadura com novos governantes com mão de ferro, o que era justamente para varrer a praga dos partidos naquela altura. E foi a Igreja a principal responsável pelo clima propício à ascensão da ditadura militar, nomeadamente o 28 de maio de 26, na sequência do Congresso Mariano em Braga, com os militares em marcha desde Braga a Lisboa,
comandados por Gomes da Costa. Em várias secções do livro, o autor, reproduzindo discussões locais na Forja ou no Adro da Igreja, não só desmonta os interesses materiais da Igreja no Vaticano, como representando na Diocese e das paróquias, como explicita a cumplicidade do papel de suporte ideológico da Igreja à ditadura e depois ao Estado Novo. Mas também mostra, é interessante, como a excepcional figura de Lúcio, um ex-operário têxtil maçónico pró-republicano, que denunciava os interesses entre o capital e o trabalho e as competições entre as potências que geravam guerras e desmontava as fantasias da aparição de Fátima, como isso nunca aconteceu. Miguel, para além de apresentar e descrever com minúcia as idiosincrasias diferenciadas das figuras ascendentes e descendentes de Bernardo, dos filhos, dos netos, a Beata Antónia, a sofrida Marcelina, porque perdeu o marido e o filho na Pedamónica, o frade José, o irreverente neto Bernardo, mas também o pacato, trabalhador e reflexivo neto Daniel, que o sucederia na Forja. Mas ele oferece um retrato social das várias representações e heterorrepresentações, um retrato social das classes e grupos sociais presentes, os ditos fidalgos, os lavradores, os pequenos camponeses, os jornaleiros criados, ou ainda também os sobreexplorados trabalhadores rurais do Alentejo, que passavam também fome e frio. E Bernardo era solidário com toda essa gente. O autor do romance, sem deixar de apontar os diversos períodos, as situações de profunda desigualdade, veio mostrar como Bernardo veio de baixo. Conheceu enormes privações na infância, na adolescência, na juventude, inclusive períodos difíceis da sua vida. Por exemplo, o primeiro, ser ludibriado por um comerciante grossista e especulador alemão vigarista que armadilhou de má fé reaver os metais que já tinha vendido. E uma segunda é a morte de algumas filhas e depois a do seu criado Hilário, com a pneumónica, sofrimento e a morte do genro e a neta sepultados no mesmo caixão, prestando-se a acolher a filha e os netos em sua casa depois de todo este drama. E aumentou as despesas, certamente, em tempos bem difíceis, mas ele procura mostrar como esta relativa ascensão de criado a ferreiro e a comerciante, com a loja de ferragens, manteve e até aumentou a própria herança que tinha da mulher, que eram dos dois, obviamente, mas sempre teve o cuidado de nunca deixar de cuidar dos seus. Do ponto de vista religioso e político, ele nunca deixou de ser católico, mas, podendo até ter um dos netos, José, na carreira sacerdotal, Bernardo ouvia com respeito às várias posições, até por uma questão tática, para não perder clientes. Mas, por outro lado, também nunca deixou de defender ideias da liberdade e da igualdade, e sobretudo quando o Luís Lúcio era digamos, atacado pelos reacionários lavradores da época e que retaliavam sobre Bernardo. Digamos que mais corajoso ainda foi quando, no parte final da sua vida, enfrentou dois esbirros pilhas da PIDE numa taberna, restaurante em Barcelos, e solidarizou com opositores ao regime, trabalhadores rurais, comerciantes e militares, na reserva. O autor tem a perfeita noção de que Bernardo, contrariamente à maioria dos influenciada pelos padres, tem um posicionamento crítico ao golpe militar de 1926, à ascensão do professor, entre aspas, Oliveira Salazar, a ministro das Finanças, pronunciando a continuação das situações de privação e pobreza naquela altura, com a sua mão férrea e ditadura, o salvador da pátria. Ele escreve de modo comovente como, a par deste imenso desconforto no rumo da política, Bernardo, de modo inesperado, perde a sua esposa sem que a ordem franciscana deixasse vir o seu filho ao funeral. Impondo-se, todavia, este frade na missa do sétimo dia para ver do falecimento da sua mãe, para ver também o pai e as irmãs desvalidas. O autor descreve ainda de modo detalhado o final da vida de Bernardo, que antes se preocupara com poupar, mas sem deixar de prover a casa sempre e proporcionar educação aos filhos e aos netos. Virá não só a partilhar os seus ganhos com os familiares jornaleiros, mas a assegurar a todos um modo de vida decente. O neto Daniel, que sofria com duras condições de vida na forja do avô, ele próprio que se endividara. Este neto dizia: os pobres sofredores não deveriam vir a este mundo, porque ele sabia o sofrimento de tudo isto. Ele próprio que se endividara com a tendeira Felizarda
pelo chamado vício do tabaco, acabaria por casar com ela e com isto pagou a dívida. Mas não só, ele ofereceu-lhe ainda os brincos da sua avó Júlia. O casamento consumou-se, não obstante os preconceitos da classe da beata irmã Antónia e de outras irmãs, que consideravam que esse casamento hipogâmico, abaixo da sua classe, iria desfavorecer e desprestigiar a família. Ora, neste sentido, apesar de tudo isto, havia irmãos que não tinham esses preconceitos e, dadas as condições de vida duras de habitação e de fraca alimentação de Daniel e Felizarda, todas as irmãs, salvo a beata Antónia, foram associando-se e dando prendas aos sucessivos filhos que tiveram, nomeadamente a Rosa e a Júlia, e depois os filhos Júlio e Miguel. Eu estou a ver aqui, não sei se estão a ver aqui a história, mas esta já é a história do início, com o nascimento do nosso amigo e querido Miguel. Celebrando, com o apoio do avô Bernardo, todos estes nascimentos. Não havendo ferreiro na freguesia de Aguiar, Daniel aceita uma proposta do presidente da Junta, Sr. Costa, para instalar-se em Aguiar, com a habitação e espaço para uma forja em tempo duro de uma já incluída, entretanto, Segunda Guerra Mundial. O autor descreve como Bernardo reflete o percurso da vida passada, nomeadamente a partir dos contatos e da solidariedade manifestada num abaixo-assinado, a favor do seu comerciante fornecedor e do seu empregado, ambos presos pela ditadura, sem culpa formada. E seguidamente com Bernardina, esposa do comerciante fornecedor, a protestar abertamente contra o Estado Novo, a ditadura, que arbitrariamente encerrou o seu comércio. São obrigados a fugir para a França e depois para o Brasil, aproveitando o todo para dar a conhecer a vida desta mulher, que tendo vivido com a mãe numa favela do Rio de Janeiro, foi solidária com os comoradores nas lutas no Brasil e em Portugal contra as ditaduras. Tudo desenrolado do romance vem a inferir-se que a mãe desta mulher combativa e academicamente qualificada era, afinal, a filha da Mariana, o amor do Bernardo, do seu primeiro amor enquanto pastor adolescente, a qual após perder o seu marido morto por conspirar contra a monarquia, emigra com a filha para o Rio de Janeiro, onde a mãe morre nos braços da filha aos 19 anos numa favela. Por fim, o autor consegue resumir a fase final da vida do Bernardo, seu bisavô, em que ele, além de receber cartas carinhosas de pessoas da sua maior referência, como o neto do Luís Lúcio, a Bernardina, a filha de Mariana e do seu marido refugiado no Brasil, é rodeado de amor das filhas e dos filhos e netos na derradeira despedida da sua casa em Belgais, sem pressentir, não sabia, mas que o seu bisneto Miguel, aqui presente, autor deste romance histórico, retrataria em romance, de forma brilhante, as facetas e as dimensões da sua excepcional e exemplar vida, dando conta dos acontecimentos. É por isso, como disse muito bem a Luísa, ou seja, ele tem o eixo da família, mas ao mesmo tempo dá conta dos acontecimentos em termos sociais, económicos e políticos que foram marcantes de um século e da vida e do sofrimento de um povo. Eu gostava de dar os parabéns ao bom amigo e conterrâneo Miguel, desde a nossa infância, nos montes e nos caminhos da nossa querida freguesia de Aguiar. Muitos parabéns e muito obrigado. O autor assinala no livro este conflito global, enquadrando na saga da família do Bernardo, o nosso herói, aqui já nos enredos do fim da vida. Bernardo quis celebrar o seu 78º aniversário com um excepcional cálice de vinho do Porto, na esperança de viver o resto dos seus dias em paz. Porém, poucos dias depois, irrompe o carteiro na loja e aponta para o jornal na primeira página. A Alemanha invade a Polónia num relâmpago. A Europa está de novo em chamas. Começou a Segunda Guerra Mundial. Ambos os homens não dizem uma palavra. Entreolham-se e encolhem os ombros e despedem-se em silêncio com expressões tristes nos rostos que transmitem mais de 1000 palavras acerca da loucura permanente e explosiva do mundo. Depois da Polónia em setembro, Hitler quis destruir a Dinamarca e a Noruega na Guerra Relâmpago em abril. A sua ferocidade invencível submete a Bélgica, esmaga a Holanda
e vence a força da França no mês seguinte. A vez da Jugoslávia e da Grécia seria em abril do ano seguinte. Os campos, até os de milho, são invadidos por todos os lados. Ainda a propósito da Guerra de 40, e com a leitura do diálogo entre o Bernardo e outro personagem do livro, o neto de um antigo e amigo familiar, o Luís Lúcio, ouçamos como o autor narra vicissitudes e consequências pessoais das opções que cada combatente da guerra e cada pessoa então tomou. Alto lá! Mais devagar! És tu o filho mais velho do filho do sábio Luís Lúcio? Sou ele mesmo. Sou filho de um filho dele e ao mesmo tempo neto dele, mas não sou o Cristo, filho de Deus. Sou só uma pessoa de carne e osso e estou num só lugar de cada vez. Sou eu próprio, aquele que vocês veem. Deixe-me baixar para lhe dar um grande abraço, Sr. Bernardo. E a nós? Como nos reconheceste, tu, aquém da curva? Sobretudo a mim, já curvada da coluna neste caminho. Foi fácil. Você, Sra. Marcelina, aqui com tanto carinho, debruçada sobre este carrinho, a cuidar do seu paizinho, só poderia ser uma das boas filhas de carne e osso do exemplar dono da loja de balugães. E quanto ao Sr. Bernardo, preveniram-me em casa que neste caminho era o único que aqui estava vivo, sossegadinho e sentadinho. Que bem acerta você! Onde aprendeu você tão carinhosa linguagem? Talvez eu esteja ainda influenciado pela estratégia de defesa, fazendo papel de anjinho, caso eu fosse interrogado pelos serviços secretos alemães em terras de França. Agora, sou eu quem pergunta: que achou aos resultados das eleições de dezembro último, Sr. Bernardo? De que eleições fala você? Ora então, as únicas que houve em Portugal nos últimos anos? Sou-lhe franco, não me lembro. Mas lembro-me muito bem. Foi Salazar que ganhou, graças a Deus. Agora, até o neto do Luís Lúcio ficava pessimista. Tinha partido há mais de 6 anos, mas as pessoas continuavam pensando do mesmo modo, do agrado e conforme ditava o chefe do governo. Estranhou também que o dono da loja não lhe perguntasse, a propósito das eleições, porque é que ele chegava mais de 3 meses depois da data prevista. Por isso, adiantou-se. Eu não cheguei a tempo de votar por motivos vários. Quando eu pensava que era fácil regressar no fim da guerra, tive um novo pesadelo. Transportes desmantelados, estações de caminho de ferro e estradas em França em ruínas, em consequência da guerra. Não havia dinheiro. Mulheres de todas as idades e origens sociais a prostituírem-se. Paravam-me nas estradas e ruas a oferecerem-me amor e a pedirem-me dinheiro. Mas que grande escândalo e falta de moral! Esperem, porque o que eu acabo de dizer é só a ponta do iceberg. Na Alemanha, ao que eu vi, ainda era pior. Mais de 100.000 bebés, filhos de mães solteiras e de soldados russos. Ai, que mundo cruel e com tantos pecados! Por este andar vai-me confirmar que os russos comem criancinhas ao pequeno almoço. Santo Deus, ao que o mundo chegou! Não, isso não é verdade. Isso é uma infâmia. Stalin não chegou a tanto. Os russos comem ovos e panquecas ao pequeno almoço, ao passo que nós só comemos caldo ou tomamos uma água tingida de cevada. Mas como eu ia a dizer, como se fosse pouco o que eu tinha sofrido, fizeram-me um grande interrogatório na fronteira de Vilar Formoso.
Não sei como é que a polícia portuguesa soube da minha luta ao lado da resistência francesa. E é porque é que a secreta portuguesa perseguia por cá os que se juntaram à resistência às tropas germânicas em França. Tive que fugir clandestinamente pela fronteira a pé, por caminhos e atalhos nada formosos, para poder chegar aqui com vida. Pobre rapaz, com tão pouca sorte na vida. Até parece o meu Zé. Não compreendo toda essa encruzilhada. Então, onde passou você o Santo Natal? Na Guarda? Na Guarda? Disse na Guarda? Mas não andou você a fugir da Guarda Republicana? Valha-me o anjo da Guarda. Ouça, Sr. Bernardo, eu por mim quero ser tão claro como a neve porque passei nos invernos naquele inferno em França. O que eu quero dizer é que passei o Natal na cidade mais alta de Portugal, na Guarda. Mas que confusão! Para que fazer um desvio e subir a um ponto tão alto se você não está tuberculoso? Eu levei lá um doente fidalgo no carro de cavalos. Até o animal se cansou para chegar daqui até ao sopé daquela localidade e depois suou ainda mais o pobre cavalo até chegar lá ao cimo da cidade. Marcelina lembrava-se bem do ano em que acompanhara o pai e a mãe e o amigo ao sanatório Sousa Martins. Foram 6 dias de ida e volta, meu pai, sem contar as paragens em Viseu de 2 noites. A mim até me parece impossível o pai lembrar-se tão bem as coisas tão antigas e de esquecer-se das coisas mais recentes. E tu esqueceste? E tu já esqueceste que ainda me disseste um dia destes que eu esqueço tudo o que é recente. O neto de Luís Lúcio, rindo-se daquela discussão que a nada conduzia, acrescenta. Como eu ia dizer, pernoitei 2 noites pelo Natal na cidade da Guarda. Fiquei lá na casa de um contrabandista que teve pena de mim ao ver-me sozinho num caminho e sem vintém. Andámos por margens de rios e pelas encostas dos montes e por atalhos que ele bem conhecia. Como vem, falo a verdade e nada mais que a verdade. Cartas. Há quem nunca escreveu ou recebeu uma carta de amor. Mas aqui acompanhamos o autor na saga da família Bernardos com a leitura de uma carta empenhada, sentida e, vejam só, enviada do Brasil pela Bernardina, que era a filha do primeiro amor de Bernardo, a Mariana. Pelo São Martinho, diz-lhe a Marcelina no caminho. Está com sorte, meu pai. Além destes dias de sol, tenho aqui uma carta que, pelo selo, deve ser do Brasil. Se me der licença, abre já o envelope. O pai acenou silenciosamente com a cabeça, sorrindo. Embora muito cansado, ficava feliz por receber tão ansiadas notícias da filha da amiga, quer se encontrasse no sul ou no norte ou em qualquer outra parte da terra. Estimado Sr. Bernardo, cá estou eu para lhe dar notícias, com saúde, de um sítio estável aqui do Brasil e à luz do dia. Agora que temos um presidente democrata, nosso aliado do Partido do Trabalho, e nos deixa com liberdade para escrevermos a quem desejamos. Até hoje, andei ao corrente de estado em estado, clandestina, ao lado do meu marido e dos outros camaradas, lutando pelos pobres e explorados deste e desse lado do Atlântico, e de todos os lados oprimidos do mundo. Nunca esquecemos as amizades de Portugal, especialmente de si, Sr. Bernardo.
grande amigo nosso e fiel amigo à minha mãe, a Mariana. Sempre soubemos, por meios clandestinos, até tempos recentes, estes pedidos de França e de outros sítios que não vêm ao caso, que a sua saúde felizmente segue boa. Beijo-lhe a mão como uma fiel filha que o ama. Bernardina Sargento, filha de Mariana. Momentos depois da leitura, para superar tão longo silêncio, diz a Marcelina. Como ouviu, meu pai, boas notícias lhe chegaram a si hoje? Que faço eu agora com mais esta missiva? Bernardo, com uma tosse convulsa e frágil, responde como se estivesse a ditar frases como um velho sábio. Guarde mais essa carta em silêncio, como um tesouro, para a minha posteridade, num sítio seguro, protegido entre as pedras, na parede da forja, ao lado da carta do neto do Luís Lúcio. A seguir, pronuncia algumas palavras que a Marcelina, tão concentrada para se lembrar onde estava o sinal na parede, não conseguiu ouvir. Agora já posso morrer sossegado. Apertados no tempo, que eu dispensasse a leitura do currículo dele, assim, mesmo sumariamente, e portanto vamos fazê-lo. Ele vai-nos dar a palavra, que estamos apertados na hora de compromissos. Sobretudo porque, como já foi dito, vai atuar um grupo de cordofones que tem que estar em Barcelos às 8 horas e, por conseguinte, estamos um pouco condicionados pela pressa que tem o grupo. Eu começaria por agradecer à Câmara Municipal de Ponte Lima pela amável cedência deste auditório. À diretora da Biblioteca, a doutora Ana Carneiro, e toda a sua equipa, que desde a primeira hora estiveram disponíveis, prestando a sua melhor colaboração para que este evento fosse possível. Eu não vou dizer maior êxito, na medida em que as minhas expectativas eram maiores, provavelmente o tempo veio fazer alguma influência, ou eu não terei sabido fazer a melhor publicidade do evento. Ao professor José Campinho, meu colega durante vários anos, professor de português, grego e latim, de reconhecido mérito, talvez a fazer inveja aos oradores que surgem no romance a pregar, muito convencidos na língua de Cícero. Muito obrigado pela tua amável disponibilidade ao aceitares moderar esta mesa. Ao Padre Manuel Vilas Boas, que na impossibilidade de estar aqui hoje presente, como já foi dito, por razões de saúde, facultou algumas das páginas previstas da sua intervenção, que aqui já foram lidas. Conhecendo eu as qualidades do professor Vilas Boas, do padre e jornalista Vilas Boas, Manuel Vilas Boas, ocorre-se-me dizer que se os sacerdotes do meu tempo, da minha infância, me tivessem convencido de que Deus está sempre presente e no mundo em paz e não em guerra, e sempre disponível para ajudar a humanidade através dos seus ministros, como o jornalista Padre Manuel Vilas Boas, talvez eu fosse, hoje, um homem de fé. Desejo uma rápida recuperação de saúde ao nosso amigo e Padre Manuel Vilas Boas. A doutora Luísa Quintela, conceituada psiquiatra de longo currículo, amiga de minha mulher e minha, desde há vários anos, agradeço o seu inestimável apoio desde o início e a sua eloquente intervenção de hoje.
Ao professor Dr. Manuel Carlos Silva. O Carlos, como já disse, é meu conterrâneo, grande amigo desde a infância. Quantas vezes nós jogámos como uma bola de trapos e anos mais tarde o ouvi animado ao longo da vida em questões de política para derrubar, revoltado, o fascismo antes do 25 de Abril e depois da Revolução, em defesa da liberdade, através de questões de política, de dialética em filosofia ou na sua especialidade em tese de sociologia. Obrigado, Carlos, pela tua excelente apresentação do meu livro aqui. A minha mulher Laura, que me deu todo o apoio e me ouviu ler e reler todo o romance, página a página, mesmo quando eu perdia a paciência por não gostar da minha própria entoação e o ritmo com que eu lia, ou por não ter uma voz sonora e atraente, pelo menos era o que eu sentia, apropriado ao conteúdo de certas passagens da narrativa. A todos os elementos do grupo de cordofones do Instituto Autodidata de Estudos Superiores do Minho e a ESB, na pessoa do seu diretor, Sr. Adolfo Miranda, que vão apresentar, no fim desta sessão, as cantigas, a Laurindinha e a Mariana, criteriosamente selecionadas para expressar uma parte dos sentimentos e significados transmitidos no romance. Ao Grupo Teatro de Carapestos, TPC, Barcelos, que na pessoa do Sr. Francisco Tomé, amavelmente se disponibilizaram para fazer várias leituras dramatizadas correspondentes a certas passagens do romance. Aos familiares e amigos, a todos, muito obrigado a todos pela vossa presença. O romance, como já foi dito, narra a vida dos Bernardos, uma família dos Vales do Neiva, ao longo de 5 gerações, inserida no contexto histórico, desde meados do século XIX até meados do século XX, sob diversas perspectivas: política, social, económica, psicológica e religiosa. Filho de pais muito pobres, Bernardo, personagem principal, não teve o direito de frequentar a escola por falta de recursos económicos, como a maioria dos seus amigos rapazinhos, e até como muitas meninas do meu tempo. Aos 7 anos, teve que ir pastar ovelhas pelos montes para sobreviver e ajudar a família até à sua adolescência. É nos montes que conhece a sua maior amiga, por quem se apaixona, a Mariana, a quem revela uma vontade inquebrantável de mudar de emprego para ser alguém na sua vida, tendo em vista a felicidade de ambos. Claro que isto é ficção minha, mas não é difícil de imaginar naquele tempo uma situação destas. Mas a vida troca-lhe as voltas, como acontece muitas vezes a todos nós. Após a sua amiga ter ido servir, as cartas dela perdem-se no correio da Malaposta e Mariana acaba por se comprometer com o sargento. Depois, é na Forja do Sr. Ferreira, em São Julião de Freixo, que Bernardo se faz um artista ferreiro e conhece a cara linda da sua Júlia, com quem acaba por casar e vai realizar um dos sonhos da sua vida, abrir uma loja de ferragens em Balugães. É, sobretudo, com o lucro do seu comércio, fruto da sua boa gerência, com a ajuda da sua mulher, que vai juntando um património a fazer inveja nas freguesias e daquelas redondezas, portanto, Balugães e as suas redondezas, algumas aqui do concelho de Ponte de Lima, designadamente Poiares e Vitorino de Piães. Vitorino de Piães ocupa um espaço muito importante, mas há outras freguesias daqui do concelho de Ponte de Lima que fazem parte do romance. E naqueles meios, uma das poucas pessoas a assinar um jornal. Todas as noites é raro dispensar a leitura do seu periódico, que lhe vai moldando a mente e criando, pouco a pouco,
uma nova visão do mundo ao ler os artigos de opinião e as notícias sobre Portugal e o estrangeiro com repercussões diretas ou indiretamente em Portugal. O romance tem início no reinado de Dom Luís, continua no tempo de Dom Carlos e prossegue no tempo de Dom Manuel II, atravessa o tempo da República e abrange 15 anos do regime de Salazar. À medida que se desenvolve a narrativa, com o foco no personagem principal e família, o romance vai-nos dando exemplos de usos e costumes do meio onde os personagens atuam com os problemas que vivem, como, por exemplo, as epidemias e guerras, que já foram aqui bem referidas. É na loja de Bernardo, em Magalhães, que se conversa acerca das condições concretas da vida de criados e jornaleiros, de pequenos e médios lavradores e da situação geral do país. É por ali que as pessoas conhecem e até discutem as mais importantes novidades que se passam em Portugal, nomeadamente as notícias do assassinato do rei Dom Carlos, a Revolução Republicana de 5 de outubro, a Primeira Guerra Mundial, na qual Portugal participa, com milhares de soldados, o milagre de Fátima, criando uma grande esperança de fim de guerra, de sossego e paz aos católicos e ao povo de Portugal em geral. A Guerra Civil de Espanha, com as repercussões em Portugal, com a ajuda de Salazar a Franco, enquanto o povo português atravessa penúrias de todo o género naqueles anos negros de fome. À loja de Bernardo acorrem, além de fregueses interessados nas mais diversas compras, pessoas ávidas de notícias, como é o caso das mais dos soldados portugueses mobilizados na Flandres. É no caminho daquela loja comercial onde se cruzam várias pessoas dali e das freguesias circunvizinhas, tais como Paiares e Vitorino de Paiares, concelho de Ponte Lima. É em Vitorino de Piães que vivia uma das filhas de Bernardo, que ficará abalada para toda a vida com a morte do seu marido e uma das filhas em consequência da chamada gripe espanhola, a pneumónica. Eu sei que estou a repetir, mas paciência. Roselas é também muito importante no romance, pelo papel que assume um padre pregador com uma perspectiva humanista, diferente da maioria dos sacerdotes daquele tempo, alertando para os eventuais perigos que se prevêem de uma revolução, que se vem a confirmar com o golpe militar de 28 de maio de 1926. É o mesmo sacerdote que, anos mais tarde, faz a homilia fúnebre de Bernardo. O livro faz-nos recordar tradições e costumes, alude a festas profanas e religiosas, evoca os problemas de sempre, da habitação e da necessidade de imigração como é, isto é, da necessidade dos pobres saírem do país à procura de melhores condições de vida, nessa altura, sobretudo, para o Brasil e a Argentina. Ao evocar uma sociedade com tantos problemas, é natural que as pessoas sintam, que todos vocês sintam, que já nos bastam os problemas do nosso tempo para lerem mais estes. Mas estejam tranquilos, que nem tudo é um vale de lágrimas nos vales de Leiva. Os leitores vão deparar com referências a festas profanas, onde o povo se diverte e esquece, por momentos, os problemas do dia-a-dia, para se divertir e relaxar. Ou ouvir desabafos salpicados de comédia até à explosão de riso, como é o exemplo ao ouvirem uma boa cozinheira que confessa preparar as maiores delícias de sobremesa, não as vou dizer aqui, para o Sr. Reitor de uma das freguesias vizinhas. Ou quando ouvirem o neto homólogo de Bernardo, um tal Bernardo, com o seu espírito de humor natural, que vai provocando gargalhadas espontâneas ao longo do romance. Voltando aos factos da narrativa, entre muitos outros, o narrador refere a construção dos caminhos de ferro no Minho, a paragem do comboio na Ponte Seca de Dorrães, Barcelos, para Sua Alteza, Dom Manuel II, almoçar, portanto isto foi verídico, além do exemplo de um soldado da freguesia da Guiada, onde eu moro, concelho de Barcelos, mobilizado na Flandres, Manuel Lopes,
foi dado como morto na Batalha de Lalis. Os pais daqueles soldados já tinham realizado o funeral há um mês, quando foram informados de que o seu filho, afinal, estava vivo, como aconteceu a muitos outros, prisioneiro num campo de concentração dos alemães. Cada leitor atribuirá, obviamente, o sentido ou os sentidos que cada um quiser dar ao longo do livro. Por mim, ficarei satisfeito se atingir os seguintes objetivos: rememorar factos históricos, tradições e costumes evocados no romance, lembrar as condições de vida das populações, ressuscitar as vozes dos que morreram infelizes, convencidos de que seriam esquecidos para sempre. Para concluir, recomendaria este livro a todas as pessoas de todas as idades e classes sociais, aos letrados, porque ao longo das páginas vão encontrar algumas fontes onde beber coisas novas que eles, talvez, nunca tenham lido. Às pessoas consideradas de poucas letras, porque, no fim da leitura, verão mais lucidamente os ensinamentos de um personagem contestável, mas muito esclarecedor, o Luís Lúcio. Aos ricos, porque se refletirem ao longo do livro, vão abrir mais facilmente os cordões à bolsa da sua consciência, talvez. Aos pobres, porque se interessados numa tal leitura, se não virem Deus, pelo menos saberão, com mais lucidez, que não são pobres de espírito, mas, talvez, mais preparados para sentar os alicerces para uma nova visão do mundo, com os ensinamentos do principal personagem, o Bernardo, que, apesar de ter sido lançado à Terra há 78 anos, talvez se encontre, nestes tempos de guerra, com mais segurança lá no céu do que aqui na Terra, talvez. Recomendo aos portugueses e estrangeiros para lerem o livro e refletirem no sofrimento humano causado pelos senhores dos canhões das guerras, que só causam tragédias e miséria, quer sejam israelitas ou palestinianos, russos ou ucranianos, e que todos os cidadãos conscientes se manifestem para minimizar, no futuro, as guerras entre os povos. Antes de ouvirem duas lindas canções relacionadas com a história deste romance, quero ainda afirmar que, se fizerem uma leitura atenta e serena e nela refletirem, vão saber qual foi o destino de Mariana, embora em alguns de nós persista uma outra dúvida, muito mais difícil de ser esclarecida. Qual é, afinal, o sentido da vida de todos nós? Muito obrigado a todos.